Esse é o título da nossa apresentação de hoje. A importância de você investir na sua reserva muscular para que você melhore sua saúde, para que você possa melhorar o seu metabolismo, para que você possa ter a melhor forma e principalmente para que você possa desfrutar de qualidade de vida a longo prazo. Possa ter um projeto de longevidade ativa e saudável. Essa é uma frase que eu gosto muito de usá-la no início das minhas apresentações. A informação é a melhor prevenção e o conhecimento é o melhor tratamento. Aproveitem o conteúdo. Nós vamos iniciar aqui trazendo para vocês uma reflexão sobre o momento que nós nos encontramos no Brasil em termos de expectativa de vida e qualidade de vida. Vocês podem apreciar aqui nessa tabela, cuja fonte é o IBGE, e que na década em que eu nasci, vocês estão vendo aqui a década de 60, a propósito, mês que vem eu faço 61 anos de idade, como disse a Gélia, já utilizando esses produtos há mais de 28 anos e tenho uma oportunidade de compartilhar com a minha família, com os meus amigos, com os meus clientes, com os nossos distribuidores, essa oportunidade de ter mais qualidade de vida a partir deste pilar fundamental, que é a suplementação nutricional, e a Herbalife nos ajuda muito nesse contexto. Então, voltando aqui à tabela. Em 1960, a expectativa de vida era de 52 anos, e agora a nossa expectativa de vida está em mais de 75 anos. Então, um dos maiores legados que nós recebemos do século passado para este século são praticamente 25 anos a mais. Traduzindo, nós estamos vivendo mais e queremos viver melhor. Então, existem dois conceitos aqui muito importantes que devem ser entendidos por todos que estão assistindo o início dessa apresentação, que é o conceito de lifespan e health span. São duas palavras em inglês que significam tempo de vida, ou seja, expectativa de vida, e a outra, qualidade de vida. Então, a ideia é que a gente possa ter uma perspectiva futura de sofrimento à parte, que você possa ter controle sobre os processos da sua transformação corporal, do funcionamento das suas células, e que você possa desfrutar de vários pilares que você pode lançar mão a partir do conhecimento e da atitude de colocar esse conhecimento em prática para que você obtenha os melhores resultados. Existem vários pilares que são estudados pela ciência que a gente estabelece que são fundamentais para que você hoje possa entrar em ação para desfrutar de uma manhã melhor. É sobre isso que nós vamos falar nesta apresentação. Vamos começar aqui nos divertindo um pouco com dois testemunhos de dois filósofos, um suíço e outro alemão. O suíço é o Jean-Jacques Rousseau e o alemão é Friedrich Nietzsche. Ao que é que eles diziam a respeito da importância do exercício? Minha mente trabalha somente com as minhas pernas, era o que dizia o primeiro. E todos os meus verdadeiros grandes pensamentos foram concebidos enquanto eu caminhava, é o que dizia o segundo. Então, hoje nós queremos conversar com vocês sobre a importância de, dentre os diversos pilares para você garantir a sua longevidade ativa e saudável, seja o investimento em reserva muscular. Muitas pessoas planejam a sua aposentadoria, mas ninguém ou muito poucas pessoas pensam em juntar massa muscular para quando estiver no melhor momento da sua maturidade, ter vitalidade para que possa desfrutar da melhor idade. Então, não cuide somente da sua aposentadoria, invista também na sua autonomia. Eu quero começar com vocês agora dando um pouco de conhecimento, conteúdo a respeito de anatomia e fisiologia dos nossos músculos, para que vocês possam acompanhar a importância desse conteúdo e possam também aumentar o seu nível de responsabilidade pessoal com estas informações. Então, nós vamos falar sobre classificação, estrutura, movimento, metabolismo e endocrinologia, que é uma das descobertas recentes da medicina a respeito da nossa estrutura muscular e função. Então, existem três tipos de músculos no nosso corpo. Existem os músculos estriados esqueléticos, que são aqueles que estão associados às articulações e aos nossos ossos, que possibilitam o nosso movimento. Existe um músculo estriado cardíaco, que pelo nome já está dizendo que é
característica desse órgão nobre do nosso corpo, responsável por toda a nossa circulação. E existem os músculos lisos. E esses músculos lisos, tanto eles quanto o músculo cardíaco, eles não têm nossa interferência voluntária. Eles são controlados pelo nosso sistema nervoso autônomo. Os músculos lisos estão presentes nos nossos intestinos, nas nossas vísceras, nos nossos vasos sanguíneos, de uma maneira geral. Então, nós vamos nos concentrar esta noite naqueles que estão sob nosso controle voluntário e que nós podemos, portanto, melhorar em tamanho, em forma e função. E é disso que se trata o conceito de investir em reserva muscular. Nós temos cerca de 650 músculos estriados esqueléticos no nosso corpo, meus amigos. O que significa que nós temos muitas oportunidades de trabalho em relação ao nosso corpo para desfrutar dos benefícios que esses músculos ativados podem nos trazer. Vamos entrar um pouco agora na anatomia do músculo estriado esquelético. O que vocês estão vendo aqui da esquerda para a direita na imagem é um músculo que foi cortado transversalmente e vocês estão vendo de dentro sai o feixe muscular e de dentro do feixe muscular sai a fibra muscular. Então, essa estrutura cilíndrica menor, chamada de fibra muscular, refere-se à célula que compõe esse tecido. A célula muscular chama-se fibra muscular. E eu quero que vocês observem um detalhe aqui importante nessa imagem, que é a célula satélite. Esses botõezinhos que vocês estão vendo aqui em cor violeta, que estão sobre a superfície da fibra muscular. Eu voltarei a me referir a elas logo mais adiante. Então, aqui temos a estrutura microscópica que leva até a intimidade do tecido muscular, que é a fibra muscular. Até os 30 anos de idade, os nossos músculos esqueléticos, eles renovam-se por completo a cada semana. Veja que coisa dinâmica que é o momento em que nós temos de crescimento até chegar aos 30 anos. Para que essa renovação ocorra, evidentemente, é necessário que a gente cuide de três pilares básicos, que é a nossa nutrição, que é o exercício e que é o sono. Muitas pessoas não têm esse conhecimento de que o sono é fundamental para a qualidade da nossa musculatura e, consequentemente, de todo o nosso metabolismo. Aqui nós temos uma figura mais pormenorizada do interior da fibra muscular, mostrando que dentro dela tem a miofibrila, que é um cilindro dentro do cilindro, são estruturas cilíndricas, fusiformes, e aqui vocês estão vendo a unidade contrátil da fibra muscular. É chamado de sarcômero. E dentro do sarcômero vocês estão vendo dois tipos de proteínas que são muito importantes pela interação delas, que proporciona o movimento muscular, proporciona a contração e o relaxamento. Então, as nossas estruturas musculares são tão dinâmicas que essas moléculas de actina e miosina têm uma renovação muito curiosa. A actina é renovada diariamente e as moléculas de miosina são renovadas semanalmente. Isso até os 30 anos. Depois dos 30 anos, esse processo começa a diminuir. E nós vamos enfrentar um grande desafio que eu também comentarei sobre ele logo mais na nossa apresentação. Vamos agora entender um pouco sobre a fisiologia da contração e do relaxamento muscular. Observem aqui à esquerda o braço aberto, relaxado, e aqui depois o braço contraído. Esse movimento de relaxamento e de contração se dá graças, como eu falei, ao deslizamento dessas proteínas contráteis umas sobre as outras. E para isso precisa de uma receita. Não basta proteínas. Temos que ter também uma molécula chamada ATP, que é o trifosfato de adenosina ou adenosina trifosfato, que vai fornecer energia para acontecer esse movimento. E precisa-se também aqui da presença de dois minerais muito importantes na nossa nutrição, que é o cálcio e o magnésio. Então, tendo aí a estrutura e tendo a possibilidade de você ter esses elementos todos presentes dentro do músculo, é possível acontecer o processo de contração e relaxamento. Então vamos gravar isso aqui. Os nossos movimentos só são possíveis pela ação de contração e relaxamento de músculos antagônicos e sincronizados. Se você só contrai e não relaxa, você tem uma situação chamada de tétano ou cãibra, que todo mundo aqui, pelo menos a cãibra, já teve algum tipo de experiência
desconfortável com esse tipo de fenômeno que ocorre. Mas quando você consegue fazer a contração e o relaxamento, então possibilita o movimento muscular. Agora, o que é importante saber dos músculos em relação à sua conexão com o nosso metabolismo? Então, aqui já vai uma informação muito importante que eu acredito que já seja de conhecimento de boa parte de vocês. Quando você faz um bom programa de controle de peso que envolve esses pilares que eu já me referi, que é a nutrição, o movimento e o sono, você pode proporcionar uma substituição de tecidos durante os primeiros meses. Então, imagine que você troque 1 quilo de gordura através da oxidação promovida pela construção muscular por 1 quilo de músculo. Se você ficar focando apenas na balança, você vai perceber que não haverá variação do ponteiro, porque você diminuiu 1 quilo de gordura e aumentou 1 quilo de músculo. Então, se você se concentrar apenas no seu peso, você vai achar que você não está emagrecendo. Mas, na realidade, emagrecimento e perda de peso são coisas distintas. Você, na realidade, neste caso, quando você reduziu 1 quilo de gordura e ganhou 1 quilo de músculo, você não perdeu peso, mas você emagreceu, porque emagrecimento significa redução de gordura com preservação muscular. E você ainda ganha um bônus. Quando você aumenta a musculatura no seu corpo e reduz a gordura, o seu metabolismo aumenta. As suas taxas metabólicas podem aumentar em até 5 vezes, porque o metabolismo da fibra muscular, do tecido muscular, é cerca de 5 vezes maior do que o metabolismo da gordura. Então, você está investindo em melhorar a sua composição corporal. Por isso é que os nossos distribuidores trabalham muito com o equipamento de bioimpedanciometria, que vai muito além da balança e da fita métrica, que já são ferramentas interessantes para se começar esse processo. Agora eu queria com vocês mergulhar um pouco mais sobre o funcionamento do metabolismo energético do nosso corpo. Muita atenção para esta figura. Aqui à esquerda vocês estão vendo as fontes nutricionais de energia para o nosso corpo. Então, o que nós obtemos através da alimentação que contém calorias, contém energia, são os carboidratos, são as gorduras e são as proteínas. Principalmente o nosso corpo obtém energia de carboidrato e gordura. Eventualmente pode obter de proteínas, mas nós não desejamos isso. Nós temos reserva de carboidratos, principalmente nos músculos e no fígado, para poder nos proporcionar a energia que nós precisamos em determinadas situações, como, por exemplo, quando nós passamos muito tempo entre uma refeição e outra. E temos também uma reserva muito grande de gordura, de corpo a corpo, ou seja, de organismo para organismo, essa quantidade de gordura pode aumentar ou pode diminuir. Mas o que é importante saber é que nós temos reserva de energia sob a forma de açúcar, carboidrato e gordura, lipídios, no nosso corpo. Mas não temos reserva energética de proteína. Toda vez que o corpo está obtendo energia da proteína, ele está atacando a estrutura dos nossos tecidos musculares e do nosso tecido conjuntivo. Portanto, está diminuindo a nossa massa magra. E isso é indesejável, porque esse é o tecido que tem uma função metabólica muito importante, inclusive para melhorar a nossa saúde. Agora, aqui à esquerda nós temos a fonte dos nutrientes que contém energia e à direita nós temos alguns exemplos de reações bioquímicas que consomem essa energia. Que a pergunta é essa: de onde é que vem a energia? Desses macronutrientes. Para onde vai a energia? Para a contração e relaxamento muscular, para a síntese de proteínas musculares, portanto, a produção de massa magra consome energia essa que vem da alimentação ou das nossas reservas, transmissão de impulsos nervosos para proporcionar pensamento, proporcionar aprendizagem, memória, comunicação, produção de anticorpos para melhorar o nosso sistema de defesa, nossa imunidade, produção de hormônios para controlar as funções orgânicas e o nosso metabolismo, acidificação do suco gástrico, que é fundamental para ativar a enzima chamada pepsina, que permite que a gente comece a fazer a digestão das proteínas que nós ingerimos, a produção de enzimas digestivas. Tudo isso são exemplos de reações que ocorrem no nosso corpo que consomem energia.
Agora, como é que faz a transferência da energia daquilo que nós comemos para as reações que ocorrem no nosso corpo que demandam essa energia? Eu quero mostrar aqui para vocês a central de transformação de energia do nosso organismo, que também deve ser do conhecimento de boa parte de vocês, a mitocôndria. É lá que ocorrem as principais reações do que nós chamamos de respiração celular, que basicamente é a conversão da energia dos alimentos em energia biologicamente utilizável. Tem uma participação muito importante do oxigênio. Então, nós inalamos oxigênio, esse oxigênio, através do sistema respiratório e circulatório, é levado até a intimidade das células, e lá na mitocôndria, esse oxigênio vai pegar os resíduos da digestão dos carboidratos, das gorduras e das proteínas. Então, vai receber glicose, vai receber ácidos graxos, vai receber aminoácidos e vai oxidar essa matéria-prima e produzir energia, liberar energia, e essa energia vai ser transferida para uma substância chamada ATP, que eu falarei sobre ela já já, e o final do processo é a transformação de tudo em gás carbônico e água, que é eliminado do nosso organismo através das vias excretoras e da nossa expiração. E é exatamente esse ATP que vai ser a moeda energética, o transferidor de energia dos alimentos para as reações orgânicas que precisam dessa energia. Agora, muita atenção para a estrutura do ATP. Observem. Se me acompanharem, todos aqui vão entender. Adenosina trifosfato ou trifosfato de adenosina. De que é feita essa molécula? Observem aqui, ela tem uma base nitrogenada adenina, tem um açúcar chamado ribose e tem 3 grupos fosfatos ligados entre si. Essa molécula de adenina mais a ribose juntas formam um nucleotídeo chamado de adenosina. E quando você liga os grupos fosfatos, esses 2 últimos grupos fosfatos contêm entre si ligações de alta energia. E é exatamente para a formação dessas ligações que ocorre essa transferência da energia daquilo que nós comemos, para que depois essa ligação seja rompida e libere a energia para as reações que nós precisamos. Então, vou mostrar para vocês aqui, de uma maneira bem didática, como é que isso ocorre. Então, aqui, a energia que vem dos alimentos proporciona a conversão do ADP. Observem que o ADP ele tem somente 2 grupos fosfatos. Então, quando você adiciona o terceiro grupo fosfato, você cria o ATP. E esse ATP é que contém energia que pode ser liberada para as necessidades energéticas do organismo. Então, a melhor maneira da gente entender isso é aquela brincadeira com aquele carrinho que tem um eixo de mola que você puxa para trás e quando você solta, ele dispara. Então, o ATP é como se fosse o carrinho que você colocou em posição de energia potencial para depois liberar, e esse carrinho, quando correr e chegar no outro estado de menos energia, ele é o ADP. Ele é o ATP quando ele está com alta energia, pronto para disparar, e ele é o ADP quando ele libera essa energia. É uma maneira assim bem didática para que as pessoas entendam o funcionamento dessa substância dentro do nosso organismo. Agora, o que é importante também a gente saber da principal razão por que nós devemos fazer exercícios com regularidade. E, dentre esses exercícios, a musculação, para desenvolver a nossa estrutura muscular, aumentar a nossa massa magra. Então, eu disse para vocês que uma das maiores descobertas recentes da medicina é que os nossos músculos são a nossa maior glândula endócrina e que eles produzem uma quantidade enorme de hormônios, substâncias de natureza proteica e que têm ação no corpo inteiro. Elas são chamadas miocinas. Mio vem exatamente de músculo. Então, eu quero mostrar para vocês aqui nessa imagem o poder das miocinas para a nossa saúde e a nossa longevidade. Elas podem atuar em todo o nosso organismo, mas começa atuando sobre si mesma. Então, observem aqui os 3 padrões de comunicação que as nossas células musculares têm com o próprio tecido muscular, com os tecidos adjacentes ao músculo, como, por exemplo, os ossos e as articulações, e através da circulação sanguínea com o corpo inteiro.
distribuindo essas miocinas e atuando do intestino até o cérebro. O primeiro grupo de comunicação é chamado autócrino, quando a miocina produzida pelo músculo beneficia a própria célula muscular. Parácrino é quando ocorre a distribuição em células que estão próximas do músculo, como eu me referi, a musculatura e as articulações. E endócrino é quando utiliza a corrente sanguínea para distribuir essas substâncias pelo corpo todo. Olhe essa imagem que eu colhi de um artigo científico recente e vejam, apreciem de cima para baixo a quantidade de substâncias que os cientistas já descobriram, que são todas miocinas produzidas pelo tecido muscular treinado e que trazem inúmeros benefícios para o nosso corpo. Então, aqui no canto superior esquerdo, estamos algumas as substâncias, algumas miocinas de ação autócrina sobre a própria estrutura muscular. À direita superior, a ação parácrina do músculo sobre tecidos próximos e do meio para baixo, quando cai na corrente sanguínea e distribui, vocês estão vendo aqui diversos órgãos que podem ser beneficiados, do cérebro até a pele, da ação dessas miocinas. Então, esse artigo que foi desenvolvido numa pesquisa na Coreia do Sul, achei muito interessante, que eles falam do impacto da massa muscular esquelética sobre a saúde metabólica e a saúde em geral. Eles dizem o seguinte, em resumo: os estudos ligaram a sarcopenia, que eu vou falar sobre ela daqui a pouco, que é a perda de massa e de força muscular, com doenças metabólicas, incluindo resistência à insulina e obesidade. E recentemente foi estabelecido como fator de risco causal para a síndrome metabólica, que é o pré-diabetes, e a doença hepática gordurosa não alcoólica, que é a gordura no fígado ou a esteatose hepática. Então, a mensagem para ser tirada desse estudo é: preserve sua musculatura e você vai ter os problemas metabólicos minimizados, que a musculatura tem uma ação muito poderosa, inclusive para prevenir doenças crônico-degenerativas. Então, aqui, outro estudo muito interessante, falando que nós temos uma quantidade enorme de miocinas já descritas, são mais de 600 miocinas, é quase uma miocina para cada tipo de músculo que nós temos no nosso corpo. Vocês viram lá no começo que eu falei que tinham 650 músculos distintos, e 10% dessas miocinas já foram estudadas nas suas funções. Então, tem muita pesquisa que está sendo realizada e vem muita novidade por aí. E essa nossa musculatura como um todo representa em torno de 40% do peso corporal total. Então, vale a pena investir a nossa atenção e a estratégia que nós vamos compartilhar com vocês aqui, através da nutrição, do movimento e do sono, para você não só desfrutar dos benefícios de saúde hoje e no futuro. Então, alguns benefícios do exercício físico para a transformação cerebral. Temos aqui a doutora Wendy Suzuki, que é uma grande neurocientista norte-americana, que ela fala o seguinte: tem efeitos imediatos no cérebro. Aqui temos o exemplo da irisina, temos o exemplo do fator neurotrófico derivado do cérebro e da catepsina B, como alguns exemplos de miocinas produzido pelo tecido muscular treinado, que vai atuar lá no nosso cérebro, melhorando as funções cerebrais, como mudando a anatomia e a fisiologia do cérebro, porque faz neurogênese, ou seja, cria novos neurônios, novas conexões entre esses neurônios, que são as sinapses, proporciona mielinização desses neurônios, que melhora a transmissão e a velocidade e a precisão do impulso nervoso, e ainda promove angiogênese, ou seja, melhora a vascularização no nosso sistema nervoso central. Tudo isso traz inúmeros benefícios. Então, melhora as funções e protege o córtex pré-frontal, onde é a base do nosso raciocínio, da nossa capacidade de análise, interpretação e expressão, e também melhora o nosso hipocampo, que é mais profundo, mais na base do cérebro, onde ocorre o processo de aprendizagem e principalmente de retenção de informação e formação de memórias. Então, o exercício físico tem inúmeros benefícios sobre o corpo todo e, em particular, sobre o nosso cérebro. Então, aqui, o exercício não muda apenas o seu corpo. Eu gosto muito dessa mensagem. Ele muda a sua mente, muda a sua atitude,
e muda o seu humor. Portanto, vale todo o nosso esforço. Agora, vamos nos concentrar em um dos maiores desafios à longevidade ativa e saudável, que é a sarcopenia. É uma palavra de origem grega, que sarco significa carne ou músculo, e penia significa perda ou redução. O que diz a ciência moderna? A sarcopenia ela é caracterizada por alguns sintomas. Dentre eles inclui perda de massa e força muscular, composição muscular alterada, com infiltração de gordura e tecido fibroso no lugar da estrutura muscular, quando você vai perdendo com a sarcopenia, e alterações também na inervação. A comunicação do nosso sistema nervoso com a nossa estrutura muscular também é prejudicada com a sarcopenia. Então, uma melhor compreensão desses fatores pode nos ajudar a desenvolver estratégias que visem a minimizar esses efeitos. A boa notícia é que nós temos capacidade de diminuir essa sarcopenia que naturalmente ocorre no nosso corpo a partir dos 35 anos. Os estudos são múltiplos e são convergentes. A partir dos 35 anos, as pessoas começam a perder de 1 a 2% de massa muscular por ano, e após os 60 anos, pode acelerar para 3% de perda ao ano. Então, com ela, você perde, como já falamos, a força, a resistência e perde a capacidade de produção de miocinas. Isso é que é dramático para a nossa qualidade de vida, para a nossa saúde. Quais são os principais fatores que consomem a nossa musculatura? Tá certo? Envelhecimento natural, então, do processo. Agora, sedentarismo acelera, prejudica. Falta de proteína de qualidade na alimentação. Dieta desequilibrada. Hospitalização, onde você fica imobilizado. E processos inflamatórios. Então, todos esses fatores podem, infelizmente, maximizar o processo da sarcopenia. Agora, a boa notícia, ela pode ser prevenida, revertida e tratada sem medicamentos através de quê? Exercícios, alimentação e suplementação adequada. Então, o que é que nós temos aqui? Como funciona o ganho de massa muscular? Eu quero que vocês prestem atenção para vocês entenderem, a partir desse entendimento, terem mais comprometimento com seus exercícios. Olhe para cá. Nós temos aqui a estrutura do sarcômero, que é aquela estrutura que está dentro da miofibrila, dentro da célula muscular, que é a unidade muscular contrátil. Temos aqui uma imagem obtida por microscopia eletrônica, então multiplicado várias vezes para a gente observar a estrutura. Isso aqui vocês estão vendo que a arquitetura está toda bem desenhada antes do exercício. Exercício esse que eu estou me referindo à musculação. Então, quando você faz inúmeras repetições com um peso adequado, com orientação de um profissional, você pode provocar lesões na estrutura muscular, como vocês podem apreciar aqui na imagem após o exercício. E essas lesões são desejáveis, porque a partir daí cria um processo inflamatório e o corpo começa a recuperar a estrutura que foi danificada com o exercício, e nessa recuperação você constrói mais proteínas, constrói uma fibra muscular mais resistente e maior. E o que sucede? O que acontece na realidade por trás desse ganho de massa muscular e dessa recuperação da inflamação provocada pelo exercício de musculação? Vejam bem, o músculo é danificado com o exercício de força excêntrica, principalmente, que é quando você puxa o ferro e depois você abre. Não, quando você contrai e quando você relaxa, nesse relaxamento, se você faz o movimento com mais lentidão, você tem um efeito maior nessa danificação do sarcômero e provoca uma inflamação local desejável que leva a uma recuperação e um ganho, um processo de ganho de massa magra. Agora, o que ocorre também dentro desse movimento do corpo de se recuperar após o exercício? Aquelas células satélites que eu mostrei para vocês, que eu chamei a atenção, daqueles botõezinhos cor de violeta que estavam em cima da fibra muscular, no momento em que você começa o processo de recuperação após o exercício de musculação, essas células são ativadas, essas células satélites, elas são uma espécie de células tronco,
células embrionárias que tem dentro do próprio tecido muscular, que são despertadas e elas se fundem com a fibra muscular e depositam seus núcleos dentro da fibra. Então, com essa fusão, aumenta a quantidade de núcleos dentro da fibra, o que está relacionado a uma maior produção de proteínas. E a maior produção de proteínas leva ao aumento da massa magra. Agora, queremos chamar a atenção aqui para músculos enormes, os maiores músculos do nosso corpo, e que, na maioria das pessoas, eles terminam esquecendo de trabalhar essa musculatura. Quadríceps, isquiotibiais, glúteos e o gastrocnêmio. Esses músculos trabalhados adequadamente com os exercícios específicos para essas regiões, você tem um efeito metabólico e um efeito de saúde muito maior do que trabalhar apenas outros músculos que esteticamente tendem a aparecer mais. Então, eu quero que vocês se inspirem e, a partir daí, vocês também façam seus exercícios focados nesses 4 principais grupos musculares. Não esqueçam, eles são os maiores e, portanto, os mais potentes produtores de miocinas. Então, invista na sua reserva muscular. E aqui estão os 3 grandes pilares que nós já nos referimos e que eu gostaria de fazer uma recapitulação com todos vocês. Nutrição, através de uma alimentação mais equilibrada, sempre lembrando da importância da proteína nobre na presença tanto das refeições principais quanto dos lanches. Isso é fundamental para você ter o resultado de construção muscular. Dentro da nutrição, nós recomendamos que você comece o seu dia no seu desjejum com o nosso Fórmula 1, o shake da Herbalife. Porque ele tem todos os macro e micronutrientes equilibrados, tem uma alta densidade nutricional, baixa caloria e um aporte adequado de proteínas de alto valor biológico. Proteínas completas que você necessita como matéria-prima para a produção do seu músculo, da sua massa magra. Movimento, o exercício de qualquer maneira. Movimento significa saia do sedentarismo, exercite-se, faça coisas que você tenha prazer, que crie rotinas, participe de grupos para que você possa ter apoio. Se você não consegue fazer sozinho, chame um parceiro, chame o cônjuge, chame um consultor, um distribuidor da Herbalife, para você ter um incentivo necessário até que você crie o hábito. Agora, dentro do movimento, para a construção muscular, o exercício físico mais importante é a musculação. E essa musculação você pode fazer na academia, utilizando pesos, mas você pode fazer em qualquer lugar que você esteja utilizando o seu próprio corpo, que se chama calistenia. Então não tem desculpa, você vai com você para onde você for. E aqui, para estimular, para você ter mais energia e disposição, nós temos um suplemento fantástico chamado Lift Off, que você experimentando, se ainda não fez, você vai ganhar uma energia extra para ter mais disposição para cuidar da sua rotina de exercícios. E o terceiro e não menos importante pilar, o sono. O sono de qualidade, ele é reparador, ele é fundamental para a saúde cerebral, mas também para toda a saúde do organismo, porque é no sono profundo que ocorre a síntese de proteína muscular. Então você vai estimular na academia, nutrir na cozinha e construir na cama, dormindo. Muita atenção para essa frase, que ela é muito boa para vocês lembrarem dos 3 grandes pilares. Agora, quais são os 3 fatores principais? Veja que coisa interessante esse estudo, que vão influenciar como você vai despertar de manhã, estabelecendo o seu estado de bem-estar e a sua capacidade de sustentar o foco e a disposição para realizar todas as suas atividades cotidianas. Primeiro pilar, a qualidade da sua noite de sono prévia e a exposição à luz solar o mais cedo possível na hora que você acordar. Então, a primeira coisa que você deve fazer quando acorda não é mexer em celular, é levantar e abrir a janela, entrar em contato com a luz, porque isso vai começar a programar o teu relógio biológico, que vai influenciar a qualidade da tua noite de sono. Tem muitos estudos sobre isso. Seus níveis de atividade física no dia anterior impactam a qualidade do seu acordar no dia seguinte e a qualidade do seu desjejum.
do seu café da manhã. É por isso que a gente sugere que sempre que possível você utilize o nosso shake como a melhor opção de desjejum. Portanto, cuide bem desses três pilares para que você tenha muita energia e muita disposição e foco para realizar as coisas que você gosta e que necessita ao longo do seu dia. Agora, para a gente começar a concluir a nossa apresentação, eu quero entrar com o último capítulo. Potentes nutrientes que devem ser usados para retardar a sarcopenia. Proteínas e aminoácidos são os primeiros, vitamina D e cálcio, antioxidantes e ácidos graxos ômega 3. Esses são os principais nutrientes que podem ser utilizados para retardar esse processo de perda de massa magra que vem com a idade. Então, para que a gente possa personalizar a sua necessidade de ingestão de proteínas, a Herbalife preparou uma calculadora de proteínas que você pode, depois da aula, acessar neste site herbalifelife.com.br/calculadora, colocar seus dados de gênero, idade, peso e nível de atividade física e ele faz o cálculo estimado da sua necessidade proteica diária. Eu coloquei meus dados lá, estou compartilhando com vocês. O meu resultado é de 139 a 157 gramas. E aí a pergunta seguinte é: o que é que eu faço com esta informação? Você deve obter essa proteína ao longo do dia, através dos alimentos ricos em proteínas e de alguns suplementos que nós podemos oferecer através do nosso portfólio. Alimentos que são ricos em proteínas, eu acredito, são conhecidos de todos vocês, tanto tem de origem animal como tem de origem vegetal. E aqui uma dica muito importante: consuma proteínas de qualidade ao longo do dia. Equilibrar a distribuição da proteína é o que diz a ciência mais recente sobre os efeitos benéficos da suplementação de proteína, da ingestão de proteína e suplementação para você obter os melhores resultados. Resultado de metabolismo, resultado de saciedade e resultado de manutenção e construção de massa magra, além de todas as outras funções que as proteínas desempenham dentro do nosso corpo. Então, a opção de shake no de jejum, nós temos opções de suplementos para o seu lanche. Você pode melhorar a qualidade da sua alimentação, no caso, praticando um almoço mais equilibrado, um jantar mais equilibrado, e temos também a opção de lanche e até de ceia, se você tiver interesse, como nós vamos compartilhar com vocês a seguir. Então, isso aqui é uma espécie de estante que nós pedimos para que a Herbalife preparasse com as nossas opções de refeições, de lanches e suplementos, todos ricos em proteínas. Vocês estão vendo aqui os nomes de cada produto e estão vendo a quantidade de proteína em gramas por porção. Então, dessa maneira, você pode fazer o seu cálculo de ingestão proteica distribuída entre as refeições principais e os lanches. Gravando uma dica importante: em média, você não deve ingerir mais do que 40 gramas de proteína em uma única refeição, porque mais do que isso, a tendência é essa proteína ser convertida em gordura e os resíduos nitrogenados que têm que ser extraídos dela para ela se transformar em gordura vão terminar sobrecarregando os seus rins. Então, faça com que essa distribuição seja o mais equilibrada possível, mas à medida que você aumenta o seu nível de exercício, sobretudo musculação, o seu corpo passa a metabolizar melhor essa proteína e você pode cumprir a sua meta de maneira mais tranquila, sem efeitos colaterais nenhum. Aqui, quais são os produtos especiais que têm respaldo científico dentro do estudo que eu acabei de compartilhar com vocês? Proteína, nós temos, já acabamos de mostrar para vocês os diversos lanches e opções de suplementos e alimentos, mas temos aqui um destaque muito importante que eu queria chamar a atenção, principalmente para quem quer investir em uma longevidade ativa e saudável, que é o nosso mais recente lançamento proteico, que é o Nutrev, melhor, perdão, o Onective. O Onective, ele foi desenvolvido por cientistas da Herbalife na América do Norte, na Europa e na América Central por 3 anos de pesquisa e foi lançado no Brasil, exclusivamente no nosso país, no ano passado, na nossa convenção nacional em São Paulo, no mês de setembro. E desde lá nós temos a opção de consumo. Esse não é um shake, ele não é um substituto parcial de refeições, então ele pode ser usado como lanche, pode ser usado como pós-treino, e uma excelente opção de ceia.
Falarei sobre o Onective já já, um pouco mais sobre suas propriedades em função da sua composição nutricional especial, que nós chamamos de Smart Complex. Aí temos aqui o nosso suplemento de multivitaminas e minerais, para você ter o cálcio, o magnésio e a vitamina D, que são essenciais para o funcionamento do músculo. Temos o nosso ômega 3, que é fundamental como anti-inflamatório natural e um estabilizador da função da membrana celular, para que o músculo responda cada vez mais e melhor ao estímulo do sistema nervoso e você possa ter cada vez melhor o seu desempenho nos exercícios garantidos. E temos os antioxidantes, e dentre os antioxidantes nós temos o nosso Herbal Concentrate, que contém chá verde, chá preto, que tem os antioxidantes mais poderosos conhecidos pela ciência. E aqui está o resumo das propriedades e benefícios do Onective. Temos nutrientes que apoiam a visão, a atenção, a memória, a flexibilidade cognitiva. Temos nutrientes com ação antioxidantes, temos nutrientes para proteção muscular e óssea, temos micronutrientes para aumentar a nossa produção de energia, nutrientes para apoiar a nossa imunidade, vitalidade, disposição e até função intestinal. É um produto simplesmente sensacional, exclusivo da Herbalife, que se você ainda não experimentou, recomendo que você fale com o seu distribuidor e inclua no seu portfólio focado em longevidade ativa e saudável. E agora chegamos no nosso último lançamento que nós estávamos esperando já há alguns anos, a creatina premium da Herbalife. O que eu quero deixar com vocês como último capítulo dessa nossa aula de hoje, para vocês terem mais conhecimento e, consequentemente, terem mais responsabilidade com seu autocuidado. Primeiro, saber que é um aminoácido especial produzido pelo próprio organismo, a partir de 3 aminoácidos, a lisina, a metionina e a arginina, e envolvendo a atividade de 3 grandes órgãos. Começa nos rins, pâncreas e termina no fígado. Nós temos, portanto, capacidade de produção de creatina no nosso próprio corpo, em torno de 1 a 2 gramas de produção de creatina diariamente. E isso dá para as nossas funções básicas, que eu vou já explicar qual é a principal função dela, e depois algumas funções especiais que foram descobertas pelas pesquisas científicas recentes. Agora, quando eu quero melhorar o desempenho do meu exercício, aumentar a minha capacidade de força e de desempenho do próprio ganho de peso em termos de massa magra, aí eu vou precisar aumentar a quantidade de creatina além dessa que o próprio organismo produz. E, para tanto, eu preciso ter fonte alimentar ou fonte suplementar. Só que vocês vão chegar às suas próprias conclusões quando souberem de um detalhe que vem no próximo slide. Veja essa informação como ela é muito interessante. Para você obter em torno de 3 a 5 gramas de creatina a partir dos alimentos, temos aqui a seleção dos principais alimentos que contêm creatina, como bacalhau, atum, carne de boi, salmão, carne de porco e arenque, que é um peixe que não é tão comum na nossa alimentação. Mas vejam que, em média, para você obter 3 gramas de creatina, você precisa ingerir 1 quilo de carne ou 1 quilo de peixe. Então, termina se tornando uma fonte que existe, mas que é inadequada, por causa da quantidade de gordura e de proteína excessiva que você vai ingerir para obter somente 3 gramas de creatina. Então, aqui é uma das maiores evidências que leva à importância praticamente imperativa da suplementação nutricional. E foi exatamente aqui que nós chegamos com a nossa creatina. 100% pura, monoidratada, do jeito que ela se encontra no organismo, vegana. É sabido que a creatina não existe no reino vegetal, portanto, uma creatina produzida sinteticamente para atender essa demanda de consumo crescente no mundo, que é o vegetarianismo e o veganismo. Não se preocupe com ganho de gordura corpórea, porque é 0 caloria, então você não vai engordar consumindo creatina. Livre de substâncias proibidas no esporte e sem aditivos como sódio e glúten. Prática de preparar, você pode colocar na água, ela dissolve bem e você pode tomar em qualquer horário do dia.
eu uso muito quando vou fazer o meu exercício físico. Mas o mais importante aqui do que o horário que você toma é a regularidade com que você ingere para que ele se armazene no corpo e de 2 a 3 semanas você começa a ter os efeitos evidentes no seu desempenho e no ganho de massa magra. E aqui eu quero mostrar para vocês, fazendo uma recapitulação do que eu já compartilhei com vocês ao longo da aula, quais são as funções principais. Então, a função primária dela é a seguinte: muita atenção. O ATP, que a gente falou sobre ele há pouco, ele é produzido principalmente pelas mitocôndrias e é a principal fonte de energia imediata para todas as células do nosso corpo. Falamos sobre isso. A contração e o relaxamento muscular, necessários para o movimento, faz o corpo usar o ATP disponível. Se você continua fazendo esse exercício com maior tempo e intensidade, o que é que vai acontecer? Esse ATP vai ser consumido e vai ser produzido ADP, porque é a partir exatamente da quebra da terceira ligação do grupo fosfato que você libera energia para a contração e o relaxamento muscular. Então, aquele que era o ATP fica ADP, com muito menos energia. Então, é aí que entra a creatina. Observe, cerca de 60% da creatina produzida no corpo ou ingerida através de alimentos e principalmente de suplementos é convertida em fosfocreatina e ela vira uma molécula de reserva energética que, quando começa a haver o consumo do ATP pelo exercício e a produção maior de ADP, essa creatina libera esse grupo fosfato que ela tem para que o ADP volte a ser ATP. E você recupera a energia biológica do seu organismo e consegue fazer o exercício por mais tempo e com mais esforço e que tem mais resultado em termos de ganho de massa magra e desempenho esportivo, inclusive. Então, aqui para a gente fazer um resumo do ciclo da adenosina trifosfato, ou seja, o ciclo do ATP e o papel da creatina. Então, da esquerda para a direita. A fosfocreatina está armazenada no tecido muscular, principalmente, tem um grupo fosfato que, quando o ATP começa a ser consumido, produzido pela mitocôndria, e começa a produzir ADP para liberar energia para a função muscular, no caso, para a contração e relaxamento, a fosfocreatina é quebrada e o grupo fosfato dela é transferido para o ADP e o ADP volta a ser ATP e você não fica dependente da mitocôndria fazer a respiração celular para produzir o ATP de novo. Então, é uma forma de recuperação rápida da energia que o músculo precisa para você melhorar o desempenho. Então, tem estudos que estão falando que os ganhos de força e massa magra advindos da suplementação de creatina são consequências de quê? Aumentos da retenção hídrica dentro da fibra muscular, que é uma outra função da creatina, expressão gênica e eficiência da tradução de proteínas relacionadas à hipertrofia, ou seja, a creatina estimula a produção de proteínas musculares, além da proliferação e ativação das células satélites, que eu expliquei para vocês naquele processo de ganho de massa muscular durante o exercício de resistência. Tudo isso são comprovados cientificamente como efeitos da creatina no anabolismo proteico da construção de massa magra. Agora, não pensa nisso só para desempenho esportivo ou desempenho dentro das academias para uma melhor forma física, para ganho de massa muscular e para finalidades metabólicas e estéticas. Pensa também como a melhor estratégia para você prevenir e retardar a sarcopenia para garantir qualidade de vida a longo prazo. Amigos, para concluirmos, eu quero deixar para vocês agora algumas funções especiais da creatina que tem base científica. Apoiar o melhor rendimento nos treinos, proporcionando ganho de força e massa muscular. Reduzir a miostatina, que isso aqui é muito curioso, é um fator muito importante para a hipertrofia muscular, porque a miostatina é uma das miocinas que o músculo produz para controlar o limite em que ele pode se expandir quando você faz estímulo com musculação, com ingestão de proteína e com sono reparador. Se a miostatina não fosse produzida como uma estratégia de regulação do próprio crescimento muscular, você poderia ter um crescimento muscular e ficar todo deformado, ou até
trazer complicações para a sua saúde. Então, existe um limite de ganho de massa magra que é controlado por essa substância chamada miostatina. Só que a creatina, quando você a utiliza, ela tem uma ação inibidora da produção da miostatina discreta, que proporciona um ganho maior de massa magra. Melhora a densidade óssea, como uma consequência do efeito da força muscular, que você está incrementando com a suplementação da creatina. Ajuda na recuperação muscular e na reabilitação de lesões, como nós mencionamos, principalmente quando você fica parado sem conseguir fazer exercício, para você se recuperar mais rápido quando você voltar. Ajuda na redução da sarcopenia, melhorando a qualidade de vida a longo prazo, já falamos sobre isso. Melhora a hidratação intracelular, levando água para dentro das células do corpo, sobretudo das fibras musculares, o que favorece as reações metabólicas acontecerem nesse ambiente hidratado de uma maneira mais eficaz. Contribui para o controle da glicemia. Preste atenção nisso aqui. Para que a glicose entre na célula, precisa ter um receptor. Esse receptor é ativado pela insulina, que é o hormônio que controla a taxa de glicose no sangue. A creatina tem uma ação coadjuvante da insulina para ajudar na regulação da glicemia, porque ela estimula a célula a colocar mais receptores de glicose na superfície e, consequentemente, haver uma melhor assimilação dessa glicose a partir da corrente sanguínea. Esse receptor é chamado GLUT4. Então, a creatina apoia o trabalho da insulina na regulação da glicemia. Contribui para a prevenção de doenças cardiovasculares, porque a creatina também tem uma ação redutora sobre a concentração de homocisteína, que é um metabólito do aminoácido metionina. Metabólito significa uma substância que surge quando o aminoácido está sendo decomposto. Essa metionina, quando você a ingere em excesso, principalmente quando come muita carne vermelha e muito leite e derivados, você tende a aumentar a homocisteína, e essa homocisteína, se ela tiver muito alta concentração na sua circulação, ela pode provocar lesão no interior dos vasos sanguíneos, na região chamada de endotélio. E é essa lesão que precede a atuação do mau colesterol, o famoso LDL. Então, é muito importante a gente ter esse conhecimento e não ficar só pensando que o colesterol é vilão. O colesterol tem muitas funções importantes. O verdadeiro vilão é a homocisteína, que precede a ação do colesterol para levar o vaso sanguíneo à situação de aterosclerose. E a creatina tem um papel importante na diminuição dessa homocisteína. Então, você deve trabalhar para melhorar a sua alimentação, diminuindo o consumo de carne vermelha e de leite e derivados, e aumentando o consumo de vitaminas, principalmente vitamina B6, B9 e B12, que são fatores importantes para eliminar a homocisteína, e também agora adicionar a creatina também com esse processo, com esse objetivo, melhor falando. Contribui para a redução da inflamação corporal, porque tem ação antioxidante sistêmica no corpo todo e também uma ação que termina trazendo benefícios para o nosso cérebro, fornecendo neuroproteção e melhorando a memória e a cognição. Olha a quantidade de benefícios, meus amigos, minhas amigas, que tem a creatina, respaldado pelas pesquisas científicas mais recentes. Como vocês podem apreciar aqui, nesse slide onde nós trouxemos algumas referências que deram a base das evidências do que nós acabamos de contribuir com vocês. E agora, para nós terminarmos, quero lhes deixar um presente e promover uma oportunidade. herbalifelife.com.br/calculadora é onde você vai entrar para fazer o cálculo da sua necessidade personalizada de ingestão proteica. E no mesmo portal, colocando, ao invés de barra calculadora, colocando barra creatina, você vai entrar no ambiente que a Herbalife acabou de gerar para dar suporte com muitas informações adicionais, com vídeos, com imagens, com textos, com pesquisas científicas, inclusive com um belíssimo e-book que vocês podem baixar para aumentar o seu conhecimento e fixar grande parte do conteúdo que nós contribuímos aqui hoje com vocês nesta aula que eu tive muito prazer de ministrar.
E aqui o convite: conheça todas as vantagens de ser um cliente premium. Você que é nosso convidado, que é convidado dos nossos distribuidores, Herbalife tem esse programa desde 2019 e esse programa vai lhe dar inúmeros benefícios. Você vai ser acompanhado por um distribuidor, um coach de bem-estar. Você vai poder comprar seus produtos diretamente na Herbalife e recebê-los no conforto e na segurança da sua casa. Vai poder participar de comunidades de estilo de vida ativo e saudável com outros clientes prêmios. Vai ter acesso a um programa de descontos progressivos, podendo adquirir seus produtos com até 35% de descontos. Vai participar de promoções e ganhar brindes super exclusivos. E vai, inclusive, se for do seu interesse, poder parcelar as suas compras. Dentre inúmeras outras vantagens, essa é a vantagem do nosso, essas são as vantagens do nosso programa do Cliente Premium. E aqui é a minha última mensagem para nós nos despedirmos do nosso primeiro Momento Saudável de 2024. O conhecimento só adquire poder e torna-se transformador quando você o coloca em prática. Então, esse é o meu desejo para cada um de vocês, que vocês tenham um ano espetacular, começando da melhor forma possível, com todas essas informações que vocês podem colocar em prática e usufruir dos melhores benefícios. Se cuidem e lembrem-se, não pensem apenas em aposentadoria e em reserva financeira. Garantam também que você vai ter reserva muscular. Boa noite a todos e ótima prática. Sejam todos muito bem-vindos. Saúde, meus amigos.